O agro não para. Oferecimento Trato Negócios. 62-3602-2300. Então está começando mais uma edição do programa Agro Não Para, com entrevistas exclusivas e a opinião dos especialistas nos diferentes setores do agronegócio. Então, se você quiser conhecer mais do meu trabalho, é só alinhar as redes sociais, pessoal, Professor Vinícius Agro. Por lá você pode mandar dúvidas e sugestões do que você quer aqui no programa, ou se preferir você pode entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 64 999 88 4400. Hoje vou conversar aqui com o nosso amigo, posso dizer assim, né? Heráclito Noé, né? Especialista em direito agrário. Primeiramente, Heráclito, sinta-se à vontade, nosso quadro O Agro Não Para, com o professor Vinícius Souza. Oi, professor Vinícius, um prazer nosso, satisfação sempre estarmos aqui, né, colaborando de alguma forma, levando informação aí aos espectadores do seu programa. E o seguinte, pessoal, as nossas entrevistas, elas são todas as sextas-feiras às 19 horas. Então você vai lá www.sucessonocampo.com.br, lá em cima tem um ícone, ó, Canal Solo Fértil. Então você linka no ícone Canal Solo Fértil e já vai estar na entrevista às sextas-feiras às 19 horas. Ou então pelo canal no YouTube, ou então pela TV Parabólica 348 com a TV Milagre. Heráclito, o pessoal hoje, principalmente do agro, tem a questão das commodities, né? O ano passado teve um preço até adequado, mas ao mesmo tempo o insumo também, o preço, né, da demanda e principalmente das commodities agrícolas teve um aumento, mas consequentemente também o custo elevou. E esse ano, nessa safra de 2023/23, aconteceu o contrário. A commodities caiu e com isso alguns produtores tiveram um certo endividamento. Dentro dessa dinâmica, o que você poderia sugerir, para esse produtor, principalmente com essa commodity lá embaixo? Vinícius, realmente essa é uma realidade hoje que os produtores têm enfrentado nacionalmente. Então você tinha aí um ano de 2022, onde você tinha perspectivas de alta produtividade, alta das commodities, principalmente soja e milho, que é o que puxa a maioria das exportações e vendas. E paralelo a isso, na hora que você tem um cenário de alta, as revendas também acabam elevando também o custo disso, né? Então acaba o custeio sendo mais alto também e aperta cada vez mais a margem de lucro. E baseado nisso você tem também o aumento dos custos operacionais, que é aquilo que não vai no chão, mas que impacta na atividade rural. Parte de frete, mão de obra, né? Maquinário, manutenção de peças. Então tudo isso tem que ser levado em conta no negócio rural. E aí a gente vem de um cenário de alta, né? E inicia o ano 2023 com um cenário totalmente adverso. Você tem uma baixa brusca nas commodities. Para você ter ideia, a soja tinha vendas no futuro do ano passado, 22 para 23, em torno de 180, até mais, né? 180, e a gente chegou no início do ano, começou a cair, pessoal aí entre março e abril, fechando soja 107, 110. Caramba. Então você imagina aí uma perda de mais de R$70 numa saca de soja, você vê que é um impacto significativo no faturamento esperado. Então os agricultores plantaram com um determinado custo e visualizando um faturamento, né? Óbvio que é uma projeção futura, você sabe que tem uma margem, mas não imaginava que ia ser tão alta essa variação. Então você planta com a soja valendo a R$180 a saca e vai vender a 107, 110, 115. Então isso gerou, para quem não, digamos assim, se protegeu com a venda, né, a futuro desses grãos, realmente um impacto bem negativo no seu caixa. E atrelado a isso você tem o milho, que é uma segunda commodity que eu encaro como uma das mais importantes, também uma queda brusca nesses valores. E isso daí torna o caixa, né, a disponibilidade financeira do produtor ali mais limitada, né? Alguns ali tiveram dificuldade, passaram mais apertado, e outros se colocaram em situação de dificuldade. Que às vezes já vinha com algumas operações em aberto, né? Às vezes já vinha saindo de uma quebra de safra e começou a se recuperar, aí você vem com esse cenário e traz uma situação difícil. Mas o que a gente tem dito sempre, o principal ponto é você procurar realmente
buscar uma assessoria especializada. Olha aí, pessoal, isso é fundamental, né, Heráclito? Em tudo. Porque é o seguinte, o produtor geralmente ele é muito bom da porteira para dentro. Sim. Como plantar, como colher, né? Ele entende ali do solo e é a função dele. Mas ele precisa se cercar de profissionais da porteira para fora. Né? Assessoria agronômica bem feita, uma agricultura de precisão, né? Exames laboratoriais de análise de solo, contadores, a parte jurídica. Então, assim, ele tem que se cercar de profissionais que vão lhe dar o auxílio justamente para ele enfrentar esse tipo de problema. Porque existem ferramentas jurídicas e negociais que permitem que o produtor possa continuar no mercado, renegociar aí seus débitos, para que não fique inadimplente e ao mesmo tempo continue produzindo. Né? Existe o MCR, que é o Manual de Crédito Rural, que ele traz alguns direitos para o produtor conseguir o quê? Alongar os seus débitos junto às instituições financeiras e credores e conseguir diluir isso num tempo razoável para que ele possa continuar com a capacidade de produzir e continuar ao mesmo tempo pagando as dívidas que estão acumuladas, né? de exercícios de safras anteriores. Então é isso que o produtor tem que levar muito em mente isso. Né? E um cenário que é muito comum são as chamadas operações mata-mata. O produtor está ali apertado, não dá conta de pagar aquele vencimento, aí vai no banco, o gerente diz, não, dá um jeito aqui, faz uma nova operação que está na anterior. Essa estratégia ela pode até ser utilizada em algum momento, mas na maioria dos casos, se você não fizer uma análise detalhada disso, pode colocar o produtor em maior dificuldade. Por quê? A nova operação, geralmente, ela vai vir com condições e taxas piores do que a operação anterior e nem sempre é um prazo razoável para você dar conta de pagar. Então, se você tem uma operação de custeio que vence em 23 e você joga ela só para o ano de 24, por exemplo, aí você alivia o seu risco imediato. Só que no ano de 24 você vai ter o seu faturamento, beleza. Só que você vai ter todo o custo da safra atual, todos os seus custos operacionais, os pagamentos de juros e investimentos que estão pendentes, mais o débito que você jogou lá para frente. Então, às vezes, no único ano, você não dá conta de pagar toda a despesa daquele ano com o acumulado passado. Então você tem que buscar maneiras de você conseguir diluir isso num tempo maior, razoável, com taxas razoáveis para você poder encaixar no que a gente chama do quê? Da capacidade de pagamento do produtor. Capacidade de pagamento. Tem esse termo na faculdade aí, que às vezes o aluno não nota capacidade de pagamento. Hoje, a principal ferramenta que o produtor tem que ter é conhecimento. E ele tem que conhecer o que? O seu negócio. Aí não na parte de plantar e colher, quantas sacas por hectare, não. Mas ele tem que conhecer os números na parte financeira, e se ele não conhece sozinho, procurar uma assessoria para isso, para ele saber efetivamente qual é a minha capacidade de pagamento no ano 2023, qual será a minha capacidade de pagamento no ano 2024. Porque ele pode saber, eu planto tantos hectares, colho, por exemplo, eu planto 1.000 hectares, minha média é de 70 sacos por hectare, eu tenho 70 mil sacos. Isso é o seu faturamento, mas qual é a sua capacidade de pagamento diante de 70 mil sacos? Aí você tem que pegar todo o custeio, os custos operacionais, depreciação, aí você vai saber, bom, dos 70 mil sacos, me sobram, minha capacidade de pagamento dos 70 cai para, vamos supor, 18 mil sacos. E isso é o que sobra, é o lucro líquido, digamos assim, daquele ano agrícola. Com esses 18 mil sacos, você transforma em reais e aí, bom, isso é minha capacidade de pagamento. É com esse valor que você vai poder comprometer as parcelas das suas negociações. E aí você conseguir renegociar de uma forma que você consiga cumprir. Esse é o mais importante. E dentro desse valor matemático, como você enunciou, isso é uma realidade de poucos produtores ou são muitos produtores? Você fez um exemplo aqui que eu achei fantástico. Ele estima que vai ter 75 sacas a média para um produtor de 1.000, mas quanto que aquilo ali realmente vai trazer em valores numéricos e em financeiros? Isso é uma dúvida só de alguns ou pelo que você vê, Heráclito, é uma coletânea de mais Eu digo que mais de 90% não tem esse número assim bem claro. Caramba, olha só, pessoal. Isso porque a gente acompanha diariamente em renegociações. Sim. E antes de eu negociar com qualquer credor, para eu propor um plano de pagamentos, eu tenho que conhecer a capacidade, se o que eu vou propor ao banco, o meu cliente vai dar conta de pagar. E quando ele tem 2, 3 agentes financeiros, eu tenho que também ver se dá conta de pagar. Não adianta negociar com um e quando são as parcelas, né? Então eu tenho que ver o quadro geral. Qual é o seu passivo total? Somo tudo e aí eu vejo qual é a sua capacidade de pagamento para poder diluir no tempo para pagar todos os credores. E quando a gente vai fazer esse cálculo, a maioria sabe isso. Planto X, minha média por saca por hectare é tanto, eu vou faturar tantas mil sacas. Mas, e muitos sabem também o custeio. Então,
tem uma média aqui de 30 sacos por hectare, 28, 32, ele sabe o custeio. E os custos operacionais? Isso aí eu nunca calculei. Que é frete, mão de obra, óleo diesel, manutenção, peça. Isso aí geralmente eles pecam nisso, na parte dos custos operacionais. E quando você soma o custeio, que eles sabem, e o custo operacional, em geral, isso aí tem consumido aproximadamente 2/3 ou mais do faturamento. Olha só. Então, quando eu falo que o produtor vai produzir aí, por exemplo, 75 mil sacas de soja, ele vai comprometer em torno de 30, 31 com o custeio, e ele vai ter aí pelo menos mais uns 20 sacos ou mais de custos operacionais. Então, na cabeça dele, meu custeio é 30, sobrou 45, não. O seu custeio é 30, você tem os custos operacionais que aí vai vir aí mais 20 a 25 sacas. No final, o seu lucro líquido vai ser em torno de 25 sacos por hectare, 20 sacos por hectare. Então, esse é o seu lucro líquido. Aí, com isso é que você vai ter sua capacidade de pagamento para poder programar suas negociações. É isso que você tem que entender. E a maioria não tem esse número fechado, né? Tem os dois primeiros, a produtividade e o custeio, mas quando precisa do lucro líquido, considerando esses custos operacionais, poucos têm esses dados. E aí quando você vai ver ali que na atividade você está tendo ali em média de 20% a 30% de lucro efetivo. Então, se eu estou com um produtor rural que fatura 30 milhões, ele fatura 30 milhões, mas a capacidade de pagamento dele não é de 30 milhões. Vai ser ali em torno de 6 a 9 milhões. Então, ele tem que comprometer de parcelas 6 a 9 milhões para ele dar conta do pagamento. Isso é importante porque ele tem uma projeção clara, limpa. É isso, né, Heráclito? Como é que está a situação dele hoje? Como que estava também, principalmente como você falou, alguns bancos, às vezes ele acha que aquela taxa adequada, mas se ele não tem, principalmente a atividade, a noção daquilo que está... Porque hoje em dia a fazenda, a lavoura, ela é uma empresa, não é isso, né, Heráclito? Mesmo que ela não tenha CNPJ, ela é uma empresa. É uma empresa. E hoje em dia o mundo é muito concorrido, então você tem que estar realmente antenado com isso. E como a gente está nessa linha, não só nós, mas quem é especialista nessa área de renegociação de débitos, enfim, tem vários profissionais, mas você todo dia está lidando com instituições, com financeiras, com bancos, e você sabe mais ou menos as taxas aplicadas, os prazos, até onde você pode ir ou não, para você trazer uma melhor opção para o seu cliente. Né? E eu lembro sempre, essa questão da capacidade de pagamento com faturamento é muito confundida. Porque o cara diz, não, o meu faturamento vai ser em torno de 30 milhões de reais. Aí ele começa a fazer compromissos porque vai receber 30. Só que dos 30 ele vai gastar cerca de 11 com custeio. Ele vai ter aí mais 8 ou 9 com os custos operacionais. Porque até a próxima safra ele tem que continuar pagando funcionário, frete, manutenção de máquina. Até vinha. E aí quando você soma tudo isso, dos seus 30 você vai gastar ali em torno de 22, 23, vai sobrar 7, 8 milhões. Então é isso que você vai poder comprometer. E quando você não tem um número claro, às vezes você compromete mais do que o que você podia pagar. Aí vira uma bola de neve. Naquele ano você não consegue dar conta, tem que fazer uma nova operação para pagar e aí sucessivamente. E dentro disso, Heráclito, também esses trabalhos com seguridade, seguro. Por exemplo, a agricultura, como ela é ao ar livre, tem várias atividades climáticas, por exemplo, que nesse ano tem o tal do El Niño. Então, o que será que esse El Niño pode trazer para esse produtor? Então, às vezes ele tem uma estimativa de 75 sacos e essa saca acaba chegando a 58. Aí como é que fica essa situação quando tem essa quebra de produtividade? Hoje em dia a gente tem, é sabido que o maior risco do agro, dentre outros, mas o principal dele é porque é uma indústria a céu aberto, né? Então você está sujeito às intempéries e isso pode colocar você em extrema dificuldade. Para isso, o que é que você tem como retaguarda? Bom, existem seguros, né, agrícolas, você pode contratar determinados seguros justamente para conseguir manter ou diminuir o impacto de uma situação dessa. Agora é bom, como tudo, e o seguro não é nada mais do que um contrato também, você verificar se aquele seguro que você está contratando, efetivamente, quando você precisar utilizá-lo, vai conseguir. Né? A gente tem algumas situações que a pessoa tem um seguro, mas na hora de fazer aquele seguro ser concretizado, tem dificuldades. A seguradora não cumpre, ou coloca empecilhos, ou traz informações que você na hora de contratar não viu e você não se encaixou, não seguiu um prazo ou um roteiro que precisava e aí acaba negando a cobertura. Essa é uma. E a outra é que a própria variação climática, a quebra de safra, como a gente chama, ela é uma das causas que está prevista no Manual do Crédito Rural para o produtor. Uma vez comprovada através de um laudo agronômico, imagens e tudo mais, ele consegue, munido dessa comprovação de uma quebra de safra, acionar as instituições financeiras e, de certa maneira, forçar legalmente o seu direito de ter
o alongamento desse crédito rural. Aí ele vai conseguir, comprovando uma questão de quebra de safra, por problemas climáticos, é uma das causas que permite, e aí você consegue alongar aí aquele débito por um prazo razoável para você conseguir continuar produzindo e cumprindo os compromissos anteriores. Olha só, agora nós vamos, Heráclito, por um pequeno comercial e logo nós vamos voltar novamente para a entrevista aqui com Heráclito. E o seguinte, pessoal, não deixe de acompanhar toda sexta-feira às 19 horas. Voltamos daqui a pouco. Nós somos uma das primeiras empresas aqui da região a lavar a brita, e da lavagem da brita surgiu o filler. Aprofundando os estudos, nós desenvolvemos o FMX e montamos a empresa Trato Agro, que passou a ser o braço agrícola do nosso negócio. É diferente dos adubos químicos, que acabam matando esses micro-organismos que são tão fundamentais para nós, seres humanos, quanto para a planta. A gente consegue quantificar, né, quanto que a gente vai colocar de material e se vai ser voltado para complementar a nutrição ou será voltado para a fonte nutricional. O FMX tem sucesso nas mais diferentes tipos de agricultura. Vê a diferença no lugar que colocou e aonde não colocou. A qualidade final é muito boa, principalmente na questão de sanidade que a gente vê. As pragas foram menos agressivas. A planta fica mais viçosa. Estou feliz, estou satisfeito, cumpri o objetivo que eu pensei. A gente nunca teve uma multa ambiental, sempre foi parceiro da comunidade. Eu acredito que é o futuro, mas já é o presente também, né? Pode ir, isso aí é um caminho sem volta. Cada vez mais vida, mais sustentabilidade, a terra mais ativa sempre. Então, Heráclito, e isso é muito bom, sabe por quê? Porque tem antigamente você imagina o produtor, tinha dívida, tinha a questão das intempéries climáticas e o boleto chegando, porque ele tem que pagar. Então, há tempos atrás não tinha essa assessoria, então por isso que eu trouxe aqui o especialista Heráclito, exatamente para orientar e delimitar qual situação esse produtor hoje, e antigamente, né, que não tinha solução, mas hoje tem solução, né, Heráclito? E é importante lembrar que algumas dessas soluções, elas não são de hoje apenas, né? Existe há um certo tempo. O que não existia, às vezes, era a informação. Então é importante esse tipo de canal, essas entrevistas, redes sociais, a gente, vez por outra, posta alguns vídeos também explicando, esclarecendo, porque a informação é tudo. Então, essas normas, por exemplo, do Manual do Crédito Rural, não são de hoje, elas já têm mais de 20 anos, mas nem todo mundo sabe do seu direito. Se você não sabe do seu direito, você não busca. E aí você chega num banco, e aí a primeira opção que o gerente vai lhe oferecer, você vai aceitar, e não sabe o produtor que ele teria direito a ter uma situação mais benéfica do que aquela inicialmente proposta. Quando você conhece o seu direito, busca uma assessoria que vai lhe indicar os caminhos, né? E aí você consegue ter um êxito maior. Então, às vezes, não é como apertar o parafuso, né? Mas qual parafuso apertar. Essa é a diferença. Então, se você tem um conhecimento, você vai apertar o parafuso correto. Então, esse é o detalhe, né? E o mais comum realmente é isso. O produtor, ele tem aquela, digamos assim, aquela característica de ser um bom pagador, de querer cumprir seus compromissos, de não ficar inadimplente, de honrar com a revenda, de honrar com o banco, ele tem manter lá aquela boa fama dele de bom pagador e tal. Ele fica, digamos assim, apreensivo quando ele tá num ano não favorável e vai precisar atrasar alguma conta ou não dá conta de pagar. E aí, às vezes, na primeira sugestão que o gerente dá, ele vai e faz aquilo ali, porque o gerente diz, não, você faz isso aqui, a gente já quita, não fica débito, fica pro ano que vem. E ele geralmente pega aquele primeiro acordo. E em geral, quando você faz uma negociação com muita rapidez, com muita velocidade, a tendência é de não ser a melhor negociação. Então, o ideal é você fazer, mas fazer pensando, calculando, dentro o que a norma lhe permite, bem assessorado, que a tendência é de você fazer uma melhor negociação, entendeu? E nem sempre essa negociação mais rápida, ela vai trazer um resultado melhor. Às vezes é um resultado emergencial. Naquele momento você já sai da inadimplência ou não entra na inadimplência. Mas lá na frente, daqui a um ano ou dois, você vai sentir o reflexo daquilo. Então o ideal é você desacelerar um pouquinho, se assessorar bem e fazer uma negociação correta. Porque senão daqui a um ano você tem que negociar de novo e de novo. Então tem como aquele produtor, vamos colocar que ele está com mais de 100%, né, de endividamento. Então mesmo esse produtor
que supostamente antigamente era que acontecia que ele perdia até a sua propriedade rural, porque ele não tinha mais forma de ter capacidade de pagamento, outros instrumentos, né, adequados. É isso que você falou, falta de informação. É falta de informação, porque se você se informar bem, a assessoria vai lhe apontar outras situações, outras saídas. Porque realmente, na maioria dos casos, quando qualquer credor vai fornecer o crédito na atividade rural, geralmente quais são as principais garantias? Além do aval, que é comum, são o penhor de safra, né, de grãos, e hipoteca ou alienação fiduciária que recai sobre os imóveis. Então, realmente, quando você começa a se tornar inadimplente, a primeira coisa que vai ocorrer é arresto de grãos, bloqueio desses grãos em armazéns, e a segunda coisa são ações querendo executar hipotecas ou mesmo procedimento extrajudicial de retomada do imóvel, né, de perda do imóvel pela alienação fiduciária. Então, é um cuidado que pode ser evitado se você tomar outras providências. Então, assim, às vezes você cruza os braços e tenta fazer sozinho, sempre busca uma assessoria e quando vê, perdeu um imóvel, que poderia ser evitado se você buscasse realmente ferramentas para evitar isso, né? E é muito importante que os produtores rurais tenham atenção a operações financeiras onde existe alienação fiduciária do seu imóvel. A alienação fiduciária, parece uma hipoteca, mas não é. Por quê? Na hora que o produtor entra em dificuldade e ele não cumpre um contrato que está garantido por uma hipoteca, para o credor executar aquilo ali, ele tem todo um procedimento judicial demorado e alongado até que aquele imóvel possa vir a leilão e o produtor perder aquilo ali. Então tem um tempo muito grande e ele consegue nesse intervalo fazer uma negociação, alguns instrumentos judiciais para evitar aquele leilão e não perder a terra. E mesmo assim tem casos que o produtor perdeu a terra com o imóvel hipotecado. Que situação. Só que a alienação fiduciária é mais problemática porque ela parece uma hipoteca, mas ela tem um agravante. Qual é o agravante? Quando o credor tem uma alienação fiduciária sobre um determinado imóvel, se o devedor não pagar, ele consegue fazer um procedimento extrajudicial, notificações via cartório com determinados prazos, que se o produtor não cumprir, ele perde a terra em questão de meses. Caramba! Então, em vez da hipoteca rápido, né, que demora anos ou um processo bem mais longo, o da alienação é bem mais célere, não precisa de um processo judicial e além disso, o imóvel que está em garantia de alienação, ele não pode, sequer aquela dívida, ela entraria numa recuperação judicial do produtor, ela fica fora de um possível RJ. Então, assim, é uma garantia muito boa para o credor. Em alguns momentos, se for bem estudada, pode ser feita a operação do produtor rural com aquilo ali. Agora, para ele fazer uma operação com alienação, ele tem que ter bem consciência de que aquela operação, aquelas parcelas, ele dá conta de pagar. Porque se ele faz com alienação e numa margem muito apertada de risco, se ele descumprir, realmente a perda do imóvel ela é rápida, célere e pode colocar ele em dificuldade. Aí, pessoal, por isso que eu falo aqui que na rede do agro cada um no seu quadrado. Então o produtor, não só o produtor, mas o pessoal do agro em geral, aí, os estudantes também querem atuar na área também do direito agrário, tem que ter essa noção disso, né, Heráclito? Talvez o filho lá é o filho do produtor. Mas não tem. E aí, às vezes, ele tem um crédito hoje, está em hipoteca. Assim, não, vamos transformar seu crédito. Eu lhe dou um prazo um pouquinho maior, mas a gente muda de hipoteca para alienação. Aí o pessoal diz, já está hipoteca, alienação. Para o produtor, em tese, não tem diferença. No papel, não terá diferença. E aí, às vezes, consegue até uma taxa um pouquinho melhor, um prazinho melhor, só que naquilo ali, o credor reforçou sua garantia demasiadamente. Se você cumprir, se você muda um crédito de hipoteca para alienação, se você pagar tudo, não vai ter diferença nenhuma. No final vai ter a baixa da hipoteca ou da alienação e tudo resolvido. Mas se você ficar em dificuldade de descumprir, na alienação o procedimento é muito mais severo, rápido e o risco de perda do imóvel é bem maior. E essa informação, tem que ter esse detalhe. É por isso que é importante o produtor ter não só a verticalização, mas também ele ter todos os instrumentos aí jurídicos adequados ao seu tempo. É por isso, Heráclito, que nós estaremos trazendo para cá o Instituto Marathon Curso, o Dr. Murilo Lobo. O Dr. Murilo Lobo é o maior especialista de fitopatologia do Brasil, em um curso que vai ser dia 15, olha só, dia 15 de setembro, lá no sindicato, no auditório do Sindicato Rural, das 8 horas às 13 horas. Então, não fica aí parado, vá ter as informações, assim como as informações com o Heráclito. Então, essa situação, pelo que se acompanha, não é só um, não é só dois, não é só 4, não é só 5 produtores. Acaba porque o produtor às vezes acha o seguinte, ou então a gente não está aqui para criticar ninguém, né, Heráclito?
o Heráclito tá o seguinte, para ter uma salvaguarda, não sei se o tema é esse, viu? Você me ajuda, e viu? outra coisa, às vezes o produtor fica meio receoso de buscar uma assessoria, Olha aí, ó. achando que você tá, rapaz, tô em dificuldade, não tô... E fica meio que, assim, meio como se fosse com uma certa vergonha, achando que é só com ele, digamos assim, aquela, né, eu vou procurar, que não tô dando conta. Não. Primeiro, o primeiro passo da gente, em qualquer problema que a gente enfrentar, seja pessoal ou profissional, é a gente aceitar que tem um problema e aí buscar a solução. E com certeza, ele tem a certeza, ele não é o único, nem é o primeiro, nem será o último. São vários nessa mesma situação, né? E a gente está aqui, a gente e outros profissionais que atuam na área, para poder auxiliar. Todos os dias a gente está auxiliando e todos os dias buscando alternativas, cada um à sua maneira, né? Óbvio que tem particularidades de cada grupo familiar, né? Que explora aquela atividade. Uns as saídas de uma forma, outras de outra, mas geralmente a gente consegue encontrar a melhor solução para cada situação, né? Agora, você só não encontra a solução se você não buscar. Então, se você não internalizar, não, eu tenho essa dificuldade, eu vou buscar uma ajuda e vou conseguir sair, aí tem gente que já procurou o escritório querendo vender tudo, sair da atividade, vou entrar com a RJ, não dou conta de pagar, e a gente já mostrou, depois de 2, 3 atendimentos, que o cenário era outro, que tinha algumas saídas que ele não enxergava. Por quê? Ele não enxerga sozinho, ele precisa de outros profissionais que tenham outra visão de fora. E aí a gente consegue mostrar outra visão e apontar caminhos que vão fazer com que ele saia sem ter que vender tudo, sem ter que tomar uma decisão mais radical. Na maioria dos casos a gente consegue ter alternativas menos dolorosas. Eu vou te comentar aqui, viabilidade financeira e viabilidade emocional. Hein? Também. O equilíbrio que você traz... Também. Você quando você lida com endividamento, você lida com... Não são só números, né? Você fica naquela tensão de credor, de devedor, de cobrança, mesmo quando não está uma cobrança já acirrada, mas você já fica com aquela ideia, cara, tá um mês eu acho que eu não vou dar conta, quando chegar no vencimento eu não vou dar conta de pagar, quando você ainda não está devendo já, mas já está preocupado. Então, assim, o produtor tem esse instinto de manter na linha, mas tem anos que está mais arrochado. Então, na hora que você busca um auxílio, você... Pela questão que você está envolvido diretamente emocionalmente no problema, é mais difícil você enxergar alternativas. E também porque não é sua área, não é sua especialidade, né? Vai ter um problema agronômico lá e você me perguntar, eu não vou saber dizer na minha área, mas se eu perguntar a você, provavelmente você vai ter saídas, vai enxergar coisas que eu não vou enxergar e vice-versa. Então, tem saídas negociais, jurídicas, que o produtor não vai enxergar porque não é a área dele enxergar. Ele não tem como saber de tudo, dar conta de tudo. E a gente vai conseguir enxergar, seja porque é nossa especialidade, seja porque a gente está vendo de fora, né? Sem o envolvimento emocional. Até mesmo no direito, né? Se aconselha, por exemplo, quando você vai entrar com um processo judicial, a depender da complexidade do processo, mesmo você sendo advogado, você tem um colega que vai advogar para você. Porque, mesmo você sendo advogado, por quê? Porque quando você se envolver emocionalmente no problema, se ele tiver uma certa complexidade, pode ser que você não faça a melhor defesa para você mesmo, porque você não vai ter um raciocínio tão objetivo, porque vai se envolver emocionalmente. A mesma coisa. Às vezes a solução não é nem a solução mais absurda ou complexa, mas você consegue apontar coisas que a pessoa não consegue enxergar sozinha, entendeu? E você consegue, aliado a isso, você tem as alternativas jurídicas que nem todos têm o conhecimento. Então, eu te agradeço que você possa fazer essas considerações finais e eu te considero aí como um grande amigo aí da Rede do Agro. Obrigado, Vinícius. É uma honra, uma satisfação estarmos aqui sempre, né? Porque, como eu disse, a gente levar a informação é muito importante. Sim. Muitas vezes as pessoas não exercem seus direitos pelo simples fato de não saber que tem. Então, a gente está aqui sempre trazendo, esclarecendo dúvidas, levando informação aos ouvintes e telespectadores, né, do seu programa, né? Que tem uma audiência qualificada, uma audiência voltada realmente para o agro, e é isso que a gente quer. Levar informação e ajudar as pessoas de forma direta ou indireta a melhorarem sua condição como produtores rurais ou qualquer área envolvida com agronegócio, porque o agro não para e o agro precisa produzir e continuar gerando riqueza para esse nosso país. Isso que é importante. Ele lembrou exatamente aí o quadro, né? O Agro Não Para, com o professor Vinícius Souza. E o seguinte, pessoal, acesse as nossas redes sociais, professor Vinícius Agro, tanto pelo Instagram como pelo também YouTube e agora também no TikTok. Até no TikTok nós estamos lá também, via Heráclito. E o interessante é o seguinte, vocês acompanhar todas as sextas-feiras às 19 horas o nosso quadro, que também ele é reprisado, turma, pelo nosso canal, canal Solo Fértil. Então vão lá, acessem também e acompanhem mais uma informação que nem agora, direito agrário e outras informações que vamos
trazer. Por quê? Porque em cima da sua sugestão e pergunta, nós trazemos especialistas como hoje aqui, o Heráclito. Então vamos terminar mais um episódio. E lembrando o seguinte, turma, que o agro não para com o professor Vinícius Souza. Obrigado, viu, Heráclito? Obrigado, até mais. Top, cara, mas você tá... O agro não para. Oferecimento Trato Negócios. 62 3602 2300.